A gente conversa agora com o Fundo Brasil. E o nosso tema de hoje é a agricultura familiar para a proteção dos quilombolas. Olha só, a gente vai falar sobre a importância da agricultura familiar quilombola para a segurança alimentar, para a defesa do território, dos costumes, da ancestralidade e para uma saudável distribuição de riqueza nacional. Pois é, a agricultura familiar é responsável por produzir mais de 70% dos alimentos consumidos em todo o nosso país e ajuda a garantir a sobrevivência de muitas famílias de agricultores que vivem em condições de extrema pobreza. No entanto, esses agricultores enfrentam inúmeras dificuldades, falta de terra, falta de investimentos, dificuldade para obter crédito. Pois é, historicamente a gente sabe, o nosso país é marcado pela concentração de terras por grandes latifúndios, é uma estrutura que atua inclusive como violadora de direitos e que tem negado o acesso à terra para comunidades tradicionais, inclusive, é claro, as comunidades quilombolas. Essa ausência de políticas de regularização fundiária, o não reconhecimento dos direitos dos povos tradicionais provocam ainda o aumento da desigualdade agrária. Essas violações também aumentam conflitos, como a gente já sabe, noticiando, inclusive, assassinatos que acontecem, mortes que acontecem por conta desses conflitos, e que resultam também em ameaças de despejo, invasão, ação de pistolagem, desmatamento para abertura de novos pastos, para pecuária extensiva, a monocultura. Mesmo com esse cenário, as comunidades quilombolas têm resistido, viu? Desenvolveram práticas de uso comum da terra a partir da valorização do território como um meio de subsistência, onde é possível a experiência de um modelo de desenvolvimento rural sustentável, digno. E é por isso que até agora, o dia 29 de setembro, veja bem essa data, até o final do mês, estão abertas inscrições do edital Fortalecendo os Saberes e Fazeres da Agricultura Quilombola, que vai disponibilizar R$30 mil para 28 comunidades e associações quilombolas de produtores de alimentos. Essa iniciativa é da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, o CONAC, e tem o objetivo, é a CONAC na verdade, né? Tem o objetivo de garantir que futuras gerações possam dar continuidade a esse modelo de agricultura familiar sustentável. Esse edital para a agricultura familiar quilombola foi lançado em parceria com o Fundo Brasil de Direitos Humanos. A gente vai entender como funciona esse apoio e a importância dele, é claro, com a Robervone Nascimento, que é doutora em agronomia, é pesquisadora na área de produção sustentável em quilombos e é servidora pública federal do INCRA, que tem auxiliado a CONAC nessa temática da agricultura familiar. Também está com a gente a Maiana Nunes, que é assessora de projetos do Fundo Brasil de Direitos Humanos. Robervone, Maiane, um prazer recebê-las aqui no Bom para Todos, sejam super bem-vindas. E eu queria já começar conversando com a Robervone, perguntando sobre segurança alimentar, né? Queria que você explicasse para a gente qual é o papel da agricultura familiar quilombola quando a gente fala sobre esses números de 70% dos alimentos consumidos aqui no nosso país virem da agricultura familiar. Seja muito bem-vinda, Robervone. Obrigada, agradeço o espaço, né? É muito importante a gente poder, né, enquanto mulher negra e militante, poder falar também sobre a produção de agricultores negros, que é o caso dos quilombolas, né? Hoje a gente tem uma certa até dificuldade, né? Que é hoje em dia você mapear qual é a produção e a importância, né, ou a representatividade dessa produção nesses 70% dos alimentos que são produzidos, né, pela agricultura familiar. Infelizmente, os... Caímos com a Robervone? Calma aí. Quem caiu? Fui eu ou foi a Robervone? Eu pensei que eu tinha parado, mas, por favor, Robervone, piscou aqui a tela, mas pode voltar. Já estabelecemos de novo a conexão. Tá certo. Não, tudo bem. Então, sim, os quilombolas, eles estão dentro desse grupo, obviamente, da agricultura familiar dos 70%, mas, infelizmente, a gente ainda não consegue quantificar quanto desses 70% são produzidos pelos quilombolas. Né? Em um recente estudo que a gente fez com os dados do IBGE, não desses novos, mas os antigos, a gente viu que a gente tem uma porcentagem, por exemplo, de negros, que inclui aí os quilombolas,
mais de 50% na agricultura familiar. E esses negros são responsáveis, na verdade, eles que são grandes responsáveis pelos 70%. Obviamente, os quilombolas estão dentro disso. Mas separar quanto disso representa a produção quilombola e quanto disso representa a produção negra é um pouco difícil. Porque, na sua grande maioria, pelo que a gente percebe, os negros, incluindo os quilombolas, eles estão mais na produção do alto consumo. Vendem, mas talvez não com tanta representatividade. Isso porque eles trabalham com técnicas tradicionais de produção. E a agricultura familiar é um termo recente, na verdade. Muitos países ainda nem formularam a definição. O Brasil começou ali em 2006. Então eu vejo que a agricultura familiar é aquela que emprega a mão de obra de dentro da sua casa, da sua propriedade. Só que eu acho que os quilombolas e as comunidades tradicionais, eles têm o que a mais. Porque a produção, além de ser familiar, ela é quilombola. Tem essa questão do tradicional, né, de trabalhar com aquelas especificidades do bioma, entender, né, a deficiência e conseguir trabalhar com aquilo ali, mesmo com a falta de tecnologia. E hoje em dia, quando a gente fala em soberania familiar, a soberania alimentar, não tem como a gente pensar que a soberania alimentar ela também tem que ser nutricional. E quando a gente fala em soberania nutricional, acho que aí vem grande quantidade a representatividade dos quilombolas. Porque na sua grande maioria eles produzem, e ainda por ter baixa tecnologia, produzem para o alto consumo alimentos saudáveis. Né? Então isso é muito importante para a gente contabilizar como soberania. A gente não pode pensar só em soberania alimentar, em ter muito alimento, mas com qual qualidade? Né? Na sua grande maioria, os alimentos que os quilombolas produzem são alimentos sustentáveis, são alimentos orgânicos, são alimentos limpos e que fazem girar todo o trabalho deles. Eu acho que até a não representatividade nesse contexto dos 70% da produção vem por conta até do que você já falou. Né? A expropriação de terra é muito grande. Na sua grande maioria, eles estão ali na produção com quintais produtivos, são áreas menores. Na verdade, eles conseguem produzir para o sustento de toda a sua família, inclusive, às vezes, até da sua comunidade. Recentemente, acho que quando teve a pandemia, eles conseguiram em muitos locais até uma produção extra e conseguir até na cidade, no município, alimentar esse comércio com esses produtos saudáveis, né? Então, é óbvio, se os quilombolas, hoje, com toda a especificidade que eles têm, conseguirem uma produção com mais qualidade, que eu digo assim, de repasse de incentivos públicos, né? De crédito, assistência técnica, eles vão conseguir aprimorar os conhecimentos deles com as tecnologias, porque infelizmente quando foi mais ou menos na década de 70, teve a grande ruptura no Brasil da produção, que ficou praticamente convencional, com um pacote tecnológico que para pequeno agricultor não compensa. Então hoje em dia você vê que em muitos lugares as máquinas não são adaptadas, as sementes já são sementes transgênicas ou híbridas, né? Os quilombolas, na sua grande maioria, mexem com sementes crioulas, fazem trocas de sementes. Então, pensa na soberania, a soberania ela tem que entrar tudo isso. Um alto consumo de qualidade, uma soberania nutricional, a produção de alimentos com qualidade. Né? Eu acho que os quilombolas, o grande papel é esse, e um papel que eles podem, na verdade, servir de vitrine para os demais agricultores familiares. Né? Para essa questão de adaptar as tecnologias familiares usadas e incluir aí a questão tradicional. Eu falo que a agricultura familiar, quando a gente fala em agricultura quilombola, ela é familiar e quilombola, né? Porque tem toda uma especificidade ancestral da produção. Como essa produção da agricultura familiar se relaciona com a defesa dos territórios? Sim, a produção, que na verdade o território, ele não é visto para os quilombolas apenas para o produtivismo, né? Ou desenvolvimento acima de qualquer negócio. Eles veem o território como algo de pertencimento, um ambiente que eles vão precisar estudar e cuidar. Né? Então, eles não podem chegar no ambiente e destruir ele inteiro para a sua produção. Né? Então, eles veem áreas que eles podem produzir leguminosas, ou produzir gramínea, ou não vou produzir frutíferas, ou produz outro tipo de alimento, né, para funcionar e conseguir dar vazão à sua produção. É com isso que eles conseguem respeitar as especificidades do seu território. Perfeito.
Maiana está conectada, está com a gente. Maiana, agora eu queria ouvir de você. Por que que é tão grande essa dificuldade para admitir os direitos e a importância dos povos quilombolas? Fala mais para a gente. Boa tarde. Boa tarde, Thalita. Boa tarde, Robervone. Vocês me escutam? Certinho. Ah, ótimo. Bom, então respondendo sua questão, né, Thalita, eu atribuo essa dificuldade ao racismo que está na base das relações sociais do Brasil. E em razão do racismo existe um desconhecimento de quem são os quilombolas, existe uma concepção equivocada de que a existência das comunidades quilombolas ficou restrita ao passado. A gente tem esse dado desse ano de 2023, a partir do censo do IBGE, de que nós temos uma população de 1,3 milhões de quilombolas em todo o território brasileiro. Mas esse mapeamento é um mapeamento que só foi feito agora, recentemente. Então, só recentemente, o IBGE incluiu no seu questionário perguntas para identificar pessoas que se autodenominam quilombolas. Então, existe esse desconhecimento, existe o racismo que atua nas relações sociais do Brasil, e aí, se não há o reconhecimento dessa população, a existência dessa população, também não há o reconhecimento de que essa população é uma população que tem direitos. E os quilombos, eles seguem como territórios de resistência de uma maioria de pessoas negras. A gente até utiliza o termo, né, remanescentes das comunidades quilombolas. Então, os quilombolas são um grupo étnico-racial que tem uma trajetória histórica, tem uma trajetória territorial própria, como a Robervone muito bem citou. O território para as comunidades quilombolas, ele não tem apenas um significado não tem um significado de exploração pela exploração, faz parte da constituição das comunidades, faz parte da identidade. Então, o pertencimento é um aspecto marcante da identidade quilombola. Foi só na Constituição de 88 que o Estado brasileiro reconheceu o direito da propriedade definitiva dos remanescentes das comunidades quilombolas, mas foi só em 2003 que houve orientações sobre como fazer esse reconhecimento. E ainda assim, essa titulação dos territórios, e ainda assim a gente vê que as comunidades quilombolas enfrentam um conjunto de desafios, um conjunto de dificuldades para terem o seu reconhecimento e para terem a titulação dos seus territórios. Fala para a gente agora sobre como se dá esse trabalho do Fundo Brasil junto à CONAC. Bom, a CONAC é a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Rurais Quilombolas, é uma parceira histórica do Fundo Brasil e, mais recentemente, nós temos uma parceria específica em que nós temos buscado, né, o objetivo dessa parceria é transferir conhecimentos para a CONAC, compartilhar com a CONAC a forma como o Fundo Brasil de Direitos Humanos realiza os seus apoios, como é que constrói as suas estratégias de apoio ao campo dos direitos humanos. E a ideia dessa parceria é que a CONAC possa impulsionar a sua capacidade de gestão, de apoio a projetos, a sustentabilidade da organização, de modo que progressivamente a CONAC, que é um dos maiores movimentos quilombolas do país, consiga também construir cada vez mais de forma autônoma as suas estratégias e metodologias visando apoiar a luta dos quilombos e o fortalecimento e a conquista de direitos dos territórios quilombolas. E o edital que você citou no início, Thalita, que é o edital voltado à agricultura familiar quilombola, o edital Fortalecendo os Saberes e Fazeres da Agricultura Quilombola, é um edital que faz parte dessa parceria junto com a CONAC e Fundo Brasil. Perfeito. Eu queria voltar para a Roberval, só para questioná-la sobre Robervone, só para questioná-la sobre um acontecimento recente agora, que foi o assassinato da mãe Bernadette, né? Que tem, no detalhamento, né, do cenário todo ali, tem essa questão quilombola também, né? Eu queria te ouvir um pouquinho sobre o que aconteceu e como vocês enxergam isso. Olha, eu, enquanto mulher negra, né, militante, também como servidora do INCRA, é inegável que não tem como a gente dizer que o assassinato da mãe Bernadette está vinculado com a regularização fundiária que não aconteceu. Infelizmente, isso é um processo, apesar dos quilombolas existirem há muitos anos, esse processo de regularização só foi começado a pensar esse direito em 1988 na Constituição.
e depois teve um decreto em 2003, né, repassando essa questão da regularização, começando o Estado a fazer essa regularização, e depois só em 2003, se eu não me engano, que teve o decreto que o INCRA passaria a fazer. Infelizmente é um processo muito moroso. Hoje o INCRA tem uns 2.000 processos abertos, quase, e infelizmente ele só conseguiu chegar na titulação de 3%. Quando a gente tem uma titulação muito pequena, o que acontece? Eles acabam sofrendo muita pressão. Porque, embora, se a gente for pensar hoje em dia, se a gente for titular todos os territórios quilombolas que existem no Brasil, a gente não vai chegar a 0,1% do território nacional. Mas e por que tanta disputa num espaço pequeno? Porque lá, né, então, toda a biodiversidade, seja em água, seja em terra, seja em planta, ali preservada. Então, eu acho que o que aconteceu no caso da mãe Bernadette, que já vinha antes com a morte do filho dela, era pressão mobiliária no local, pressão de outros empreendimentos, porque não tem como a gente não pensar que os quilombolas hoje em dia eles estão sofrendo uma pressão, ainda mais quando eles abrem um processo administrativo no INCRA para regularização. Eu acho que aí acaba que a pressão aumenta ainda mais de todos os tipos de empreendimentos que você possa imaginar. É extração de areia, é questão de fazer aterro sanitário próximo, tudo. Né? E eu acho que da mãe Bernadette, infelizmente, o que aconteceu foi isso. A morosidade na regularização fundiária coincidiu com esses tipos de problemas no território, seja para questão de exploração, né, por outras empresas, né, como também pela especulação imobiliária. Há indícios, acho que forte, que lá tinha a questão ao redor do local fazer um aterro sanitário, que foi uma das coisas que o Binho, anos anteriores, estava, né, relatando sobre essa questão, e que não mudou. Na verdade, se não me engano, ele está até barrado, mas as empresas têm recursos que, né, o nosso povo preto, né, no meio rural, não tem. Então, acaba que quem vale mais é quem tem mais dinheiro. Né? Então, a pressão continua. E quanto mais, né, se retirar lideranças que são realmente ativas, para eles acaba sendo maior, porque isso gera um medo. Acho que o quilombo hoje não deve estar sendo fácil da comunidade viver hoje em dia, apesar que a família toda já não está lá no território. Quer dizer, o território é seu ancestralmente, você não pode utilizar porque você sabe que de repente alguém vai lá, já morreu o filho dela, morreu a avó, e agora tem os netos, é complicado. Então, assim, isso acho que é como a Maiana falou, não tem como falar. O Estado brasileiro, o racismo, né, institucional que existe é muito grande. Né? Então, se enquanto a gente não pensar nos quilombolas, na esfera do governo como um todo, recentemente criou-se, pela primeira vez na história, dentro do MDA, né, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, uma secretaria específica para estudar os modos, né, de produção e da regularização fundiária de quilombos. Aqui no INCRA, por exemplo, em todo ano, em todo o tempo que existiu, só teve uma coordenação recente. Né? Então agora, não vou dizer assim que infelizmente com um fato negativo, né, péssimo, que foi a morte da mãe Bernadette, né, uma ancestral que a gente perde, seja pela luta dela pela terra, mas também, né, por essa questão espiritual que ela exercia. Então, infelizmente, a morte dela foi que o governo abriu essa mente, até a estrutura do INCRA vai mudar para abarcar uma diretoria para fazer essa mudança, conseguir dar um pontapé melhor, porque 2% em quase 20 anos de titulação, 2% que a política foi criada, você só titular 2%, alguma coisa está errada. Então foi bom que o governo hoje em dia está mais sensível a essa questão. E, infelizmente, teve que acontecer um fato desse para alertar todo o governo que a regularização fundiária é peça fundamental para o desenvolvimento e a manutenção dos territórios quilombolas no país. Fundamental. É isso, uma notícia importante, positiva, mas que parte de um episódio tão trágico e lamentável.